Chegamos na fase quartas de final da Euro 2024, onde grandes seleções e até algumas surpresas ficarão frente a frente. Por outro lado, a grande maioria das 24 seleções que participaram dessa edição lá na Alemanha já voltaram para casa, incluindo até algumas favoritas ou outras seleções que geravam boa expectativa antes do início do torneio, mas fracassaram. E uma delas, aliás, talvez seja o principal fracasso nessa Euro de 2024, é a Croácia. E essa seleção que nasceu ali nos anos 90, naquela mesma época, já aprontou, por exemplo, na Euro de 96 e principalmente na Copa do Mundo de 98, quando conquistou o terceiro lugar. Depois os croatas deram uma acalmada, ficaram só parando na fase de grupos das Copas do Mundo. Na Euro eles avançaram ali até as quartas de final, até que na Copa de 2018 a Croácia chegou até a final da Copa do Mundo, perdeu para a França. Na última edição da Eurocopa, só caíram nas oitavas de final para a Espanha num jogaço e 5-3. Chegaram também a conquistar o terceiro lugar na Copa do Mundo no Catar, depois de eliminar o Brasil nas quartas de final e derrotar o Marrocos na disputa. Além disso, também foram vice da Nations League quando perderam para a Espanha nos pênaltis. Mas nessa Eurocopa, a Croácia estava sendo cotada para chegar bem longe, caiu no grupo da morte, estreou perdendo para a Espanha, que é pai da Croácia, uma freguesia total, por 3-0. Depois tropeçou com a Albânia, ficou no jogo 2-2 e por fim estava vencendo a Itália aqui, ó, no último jogo em Leipzig, da fase de grupos, por 1-0. Estava conquistando uma das vagas para as oitavas de final e encurralando os italianos, que provavelmente estariam de fora das oitavas e pagariam outro mico, mas tomaram o gol no último lance, na última bola, e se despediram aí na terceira colocação do grupo B, porém como a pior seleção entre as terceiras colocadas, e não conseguiu a vaga para as oitavas de final. Uma outra decepção, podemos dizer com decepção, é a Sérvia, que está aqui no grupo C e ficou em último lugar com 2 pontos. Não, a Sérvia jamais era a favorita aí para conquistar o título, por exemplo, ou chegar entre as 4 melhores seleções do torneio. Mas no grupo que estava, meu amigo, os jogadores que tem a Sérvia não tinha que ter ficado em último lugar nesse grupo aqui. Tinha que pelo menos ter ficado entre as melhores terceiras, porque tinha a Eslovênia, que é mais fraca, né? Mas ao contrário, a Sérvia vacilou, perdeu para a Inglaterra no primeiro jogo e empatou com a Eslovênia com gol no último lance, senão já estaria eliminada, e ainda ficou no 0-0 com a Dinamarca. Decepcionante a campanha da Sérvia, assim como foi na Copa do Mundo no Catar. Uma outra decepção que encaixa aí nesse mesmo nível aí da Sérvia, talvez até melhor, porque eu considerava essa seleção como sendo melhor, e também ficou em último lugar, mas no grupo E, foi a Ucrânia. Por incrível que pareça, a Ucrânia, que tem uma ótima seleção, ficou com 4 pontos, mesma pontuação que todo mundo desse grupo E, mas ficou em último lugar pelo saldo de gols, e mesmo com 4 pontos não conseguiu a vaga que, por exemplo, a Eslovênia e a Dinamarca com 3 pontos no grupo C conseguiram. Foi meio que injusto, mas foi decepcionante, porque a Ucrânia tinha que pelo menos ter ficado à frente da Eslováquia, que é uma seleção mais fraca do que a Ucrânia, e até a Romênia, que liderou esse grupo aqui. Mas a Ucrânia perdeu justamente para a Romênia no primeiro jogo por 3-0, depois venceu a Eslováquia por 2-1 com autoridade, mas ficou no 0-0 mesmo pressionando a Bélgica, e assim se despediu em último lugar do grupo. E uma outra seleção que, assim, não é lá das melhores, mas pelo grupo que caiu, a República Tcheca tinha obrigação de pelo menos ter ficado entre as melhores terceiras, mas perdeu essa vaga justamente para a Geórgia. Os tchecos, ou como chama aí a Tchequia, né, perdeu para Portugal na estreia por 2-1, tudo normal, mas no segundo jogo ficou no 1-1 com a Geórgia e entregou o doce aí, a rapadura, para a Turquia, perdendo o jogo por 2-1 e ficou em último lugar desse grupo F com 1 pontinho, uma das piores seleções dessa edição da Eurocopa de 2024. É bom citar outras 2 seleções que, assim, não chegam a ser as maiores decepções entre as favoritas, mas pelo grupo que caíram e também na maneira que foi, teriam pelo menos a obrigação de chegar nas oitavas de final, como, por exemplo, o caso da Hungria, que até ficou com 3 pontos, mas porque venceu a Escócia no último jogo, mas já tinha sido eliminada já na segunda partida, né? E a seleção da Hungria não é tão ruim assim. E outra é a Polônia, que eu não confio muito na Polônia, mas muita gente leva fé no Lewandowski. A Polônia ficou em último lugar com 1 ponto, sendo a pior seleção, ou uma das piores dessa Euro 2024. Eu vou até dar uma olhada depois, quando encerrar a competição, para ver se a Polônia não ficou em último lugar geral, né? A Polônia perdeu para a Holanda no primeiro jogo por 2-1, perdeu para a Áustria por 3-1, já estava eliminado, e ficou até no lucro, porque empatou com a França por 1-1, a França já estava classificada, porque senão ficaria com 0 pontos e seria a única seleção a não pontuar nessa Euro. Todas as 24 seleções dessa Euro pontuaram, fizeram pelo menos 1 pontinho, mas acho que a Polônia, se não me engano, vai terminar como último colocado geral. Na verdade, a Escócia, né, que teve um saldo de -5. Mesmo assim, foi uma decepção. E aí fomos para a fase oitavas de final, a maioria das grandes seleções, ou todas as
grandes seleções cotadas aí a favoritas avançaram para essa fase. Favoritas é o título que eu digo. Entre elas a Itália, que eu nunca considerei como favorita ao título, mas a Itália tinha que, atual campeã no mínimo, chegar aí numa quartas de final, dependendo do adversário que enfrentasse nessa fase. Mas não chegou, porque parou diante da Suíça, perdeu por 2-0, tomando um totó dos suíços e ficaram chupando o dedo. E vão ter que assistir as quartas de final, a semifinal e até a grande final da Euro em casa. Além disso, a Bélgica, não porque caiu para a França, né? Porque França e Bélgica, na verdade, a Bélgica é freguês da França, historicamente falando, né? Principalmente nos jogos principais, a Bélgica pegou a França, então caiu, ficou aí nas oitavas de final, mas pela fase de grupos que a Bélgica fez, né? Caiu num grupo E, chegou a perder para a Eslováquia na estreia por 1-0, isso aí foi uma decepção total. Chegou a vencer a Romênia no segundo jogo, mas ficou no 0-0 com a Ucrânia, segurando o placar, levando um sufoco. Se classificou em segundo lugar com a mesma pontuação daquelas seleções que não conseguiram a vaga para as oitavas, como a Ucrânia, por exemplo. E aí, nas oitavas, cruzou com a França, e aí você já sabe, né? E é bom citar outras duas seleções que mandaram bem na fase de grupos, mas caíram logo nas oitavas. Entre elas, por exemplo, a Romênia, que surpreendeu e ficou em primeiro lugar no grupo E, e nas oitavas caiu para a Holanda, tomando um 3-0. E a Áustria, que ficou em primeiro lugar no grupo D, à frente da França e da Holanda, venceu a Polônia e também venceu a Holanda no último jogo, e cruzou o caminho da Turquia, que se classificou em segundo lugar no grupo F, e perdeu, tomou de 2-1 e foi embora para casa. É por isso que eu sempre falo que fase de grupos é um torneio, mata-mata é um outro torneio. A partir daqui, eu creio que a única possibilidade de uma seleção entrar nessa lista das decepções é a Inglaterra ser eliminada pela Suíça nas quartas de final. Bom, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do Planeta Futebol Clube sobre o tema Euro 2024. Agora chegamos nas quartas de final da Euro 2024. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maneiro. Se não conhece o meu canal aqui, o Planeta Futebol Clube, já te convido a se inscrever no canal, aciona o sino das notificações e fica ligado aí que aqui o tema desse mês, junho e julho, até o dia 14, vai ser sempre Copa América e Eurocopa, as duas competições que terão a final no mesmo dia. Então eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.